Sabe quando a gente resolve arrumar a bagunça, um armário, a garagem, ou até aquelas pastas caóticas no computador? O primeiro instinto é sempre criar categorias, não é? Documentos para um lado, fotos para o outro, roupa de frio, roupa de calor. Agora imagina levar isso ao extremo. Imagina tentar organizar não a sua casa, mas absolutamente tudo o que existe no universo. Fazer um inventário completo e definitivo da própria realidade. Pois é. Foi exatamente essa a tarefa colossal que o Aristóteles assumiu. A gente vai desvendar juntos como essa mente brilhante tentou criar as gavetas definitivas onde qualquer coisa, seja ela física ou abstrata, pudesse ser perfeitamente guardada. Então, para organizar as ideias, a gente vai seguir 5 passos aqui. Primeiro, o inventário do mundo. Depois, as 10 categorias supremas. Em seguida, a substância, focando na primária e na secundária. No passo 4, a origem dessas categorias. E, para fechar, o realismo categorial. Vamos nessa! Começando com o inventário do mundo. Para deduzir os blocos fundamentais da existência, a gente não precisa de telescópios espaciais de bilhões de dólares ou aceleradores de partículas. A sacada genial do Aristóteles foi justamente olhar para o nosso cotidiano, para aquelas coisas mais banais que a gente cruza na rua todo santo dia. Pensa na seguinte cena. Um homem de sapatos, sentado na praça do mercado ontem, observando um cavalo branco de 4 patas. Parece até o começo de um livro bem chato, concorda? Mas tem um truque aí. Cada detalhezinho dessa frase aparentemente boba foi colocado a dedo por Aristóteles. A lógica é meio como desmontar um motor velho na garagem. Se a gente conseguir categorizar cada pecinha dessa cena super simples, a gente ganha a chave mestra para categorizar desde galáxias até buracos negros e as nossas próprias emoções. É tudo uma questão de escala. E isso nos leva à segunda parte, as 10 categorias supremas. É exatamente destrinchando aquela cena lá da praça que a gente chega numa divisão essencial da realidade. O Aristóteles não olhava para o universo como uma sopa gigante com tudo misturado. Ele criou 10 gavetas fundamentais, 10 categorias puras. Olha só como aquela cena se encaixa perfeitamente. O homem e o cavalo vão para a gaveta da substância. A praça do mercado, categoria de local. Aquele ontem vai para a gaveta de data. O fato de o homem estar sentado é a postura, e estar usando sapatos é o estado dele. O cavalo ter 4 patas é quantidade e ser branco é qualidade. Se a gente adicionar coisas como cortar ou ser cortado, temos ação e paixão. E o dobro ou a metade de algo entra em relação. É literalmente como configurar filtros perfeitos no seu e-mail, onde cada átomo, cada poeirinha do universo tem a sua pasta exata para onde ir. Nenhuma mensagem fica na caixa de entrada geral. Mas olha, entrando na parte 3, substância primária e secundária. A gente precisa ter em mente que nem todas essas gavetas têm o mesmo peso na sustentação do universo. A gente precisa dar um zoom naquela primeiríssima categoria. Porque dentro da substância existe uma hierarquia oculta. De um lado, a gente tem a substância primária. Esse é o indivíduo específico, a coisa de carne e osso. Sabe o Rex, aquele cachorro específico do seu vizinho que não para de latir? Ele é uma substância primária. Do outro lado, vem a substância secundária. Essa abrange a espécie ou gênero ao qual os indivíduos pertencem, ou seja, o conceito abstrato de cachorro ou de animal. A substância secundária é basicamente aquele guarda-chuva conceitual enorme e o indivíduo real, o Rex, fica lá debaixo dele se protegendo da chuva. O próprio Aristóteles dá o checkmate quando diz: se as substâncias primárias não existissem, seria impossível que qualquer uma das outras coisas existisse. A cor branca, a quantidade de patas, o estado de usar sapatos, tudo isso precisa de um sujeito. É como uma pintura. A tinta vermelha ou uma forma quadrada não saem flutuando sozinhas por aí no meio da rua. Elas precisam de uma tela, de uma parede, de uma superfície física para existirem e não simplesmente derreterem no vazio. As substâncias primárias são essa tela inabalável da realidade. O que nos leva ao nosso quarto ponto: a origem das categorias. Sabendo da elegância absurda dessa lista, uma pergunta inevitável fica martelando na cabeça da gente há milênios. De onde o Aristóteles tirou exatamente esse número 10? Caiu do céu? Bom, a própria palavra categoria esconde uma pista fascinante. Ela não nasceu numa biblioteca silenciosa. Na Grécia Antiga, era um termo jurídico pesadão usado para descrever o que se alegava contra alguém num tribunal. O que o Aristóteles fez foi um verdadeiro sequestro linguístico. Em vez de colocar um criminoso no banco dos réus e acusado de um crime perante um juiz, ele usou a palavra para acusar ou atribuir qualidades a qualquer sujeito da natureza. Ele transformou uma audiência criminal na estrutura íntima da matéria. Genial, né? E como isso funcionava na prática?
O filósofo J.L. Ackrow tem uma interpretação maravilhosa para isso. Ele sugere que a lista foi construída simplesmente fazendo as perguntas certas. Por exemplo, se a gente aponta para algo no pasto e solta a pergunta, o que é isso? A única resposta que faz sentido lógico é descrever uma substância. A resposta natural é, isso é um cavalo. Mas, e se a gente mudar a chave? E se a pergunta agora for quanto? Não dá mais para responder um cavalo, a frase quebra. A resposta exige obrigatoriamente um número, uma medida. 4 patas, 10 metros. Em um piscar de olhos, a própria pergunta nos forçou a pular da gaveta da substância direto para a gaveta da quantidade. Como se as limitações lógicas de como fazemos perguntas ditassem os limites do próprio mundo. Porém, tem um alerta de segurança aqui, vindo do próprio Ackrow. Aristóteles se baseia muito em fatos e testes linguísticos, mas seu objetivo é descobrir verdades sobre itens não linguísticos. Ou seja, é tentador achar que isso é só um jogo de gramática avançada. Mas a linguagem, para ele, era só a lente do microscópio. O objetivo final era catalogar a mobília real do universo, as coisas que existem de verdade do lado de fora, e não apenas escrever um dicionário glorificado. Claro, o meio acadêmico adora debater e não há um consenso fechado. Enquanto o Ackrow aposta nesse jogo de perguntas de o que e quanto, outros pesquisadores apontam que Aristóteles apenas espelhou a estrutura gramatical que já existia na Grécia daquela época. E tem ainda uma terceira vertente que diz que tudo veio da pura observação do dia a dia, de ver objetos físicos trombando e interagindo. A origem exata daquela lista de 10 gavetas continua sendo um quebra-cabeça histórico super intrigante, mas o prédio teórico que foi erguido em cima disso continuou de pé. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, o realismo categorial. Porque, no fim das contas, esse prédio teórico não é um mero exercício de lógica de papel. Ele encapsula o que a gente chama de realismo categorial. Basicamente, é a convicção profunda de que essas 10 divisões são totalmente literais e reais na natureza. Fazendo uma comparação, quando a gente olha para o céu estrelado e vê constelações, nós sabemos que fomos nós que inventamos aquelas linhas imaginárias ligando as estrelas para não nos perdermos no mar, certo? Mas para Aristóteles, as categorias não são invenções humanas, não são linhas imaginárias. Elas são a estrutura física, os vergalhões e o cimento do universo, arquitetados com perfeição absoluta. E para essa arquitetura não desmoronar, a base precisa ser plural. Aristóteles bate forte contra aquela ideia mais mística de que tudo no universo se derrete e se mistura numa grande geleia cósmica única, chamada de ser ou de unidade. A regra dele é clara: não existe um gênero supremo único. O cavalo e a cor branca do cavalo são coisas estruturalmente distintas. Elas não se misturam no topo de uma montanha mágica formando um bolo só. Elas são pilares independentes que, juntos, sustentam o teto da realidade. O que nos deixa com um dos enigmas mais sensacionais do pensamento humano. Pensa bem, será que as ferramentas que a gente usa para se comunicar, a nossa gramática, as nossas perguntas de como e quanto, acabaram criando uma espécie de ilusão de ótica que molda e limita o mundo que percebemos? Ou será que o universo já nasceu inteirinho organizado nessas gavetas e a linguagem humana teve a imensa sorte evolutiva de funcionar como o espelho perfeito dessa arquitetura cósmica? Essa é a grandiosa pulga atrás da orelha que o Aristóteles nos deixou observando aquele simples cavalo na praça do mercado e que continua desafiando todo mundo que tenta olhar bem de perto para a verdadeira textura da realidade.